Fala galera, você já imaginou quais são os lugares com as temperaturas mais extremas do mundo? Sabia que a diferença de temperatura entre os lugares mais quentes e os lugares mais gelados no nosso planeta podem chegar a 100 graus Celsius? Já pensou em visitar algum desses lugares? Alguns locais dessa lista são completamente inóspitos aos seres vivos, ou seja, nenhum tipo de vida pode se desenvolver lá. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. O Parque Nacional do Vale da Morte é uma faixa territorial com mais de 225 quilômetros de extensão, localizado lá no deserto de Mojave, entre os estados norte-americanos da Califórnia e Nevada. A temperatura média no vale é de 47 graus, mas a maior temperatura já registrada chegou a quase 58 graus, e a atmosfera é muito seca, já que nunca chove, o que aumenta ainda mais a dificuldade de respirar. Mas mesmo com todas essas condições, o local atrai milhares de turistas todos os anos, o que no fim acaba fazendo valer a pena as fortes temperaturas para conhecer esse ponto turístico tão famoso no mundo inteiro. E olha só, contrariando todas as orientações da medicina de nunca praticar atividades físicas sob o sol forte e com baixa umidade, existe uma maratona realizada todo ano lá no Vale da Morte. Desculpa meu inglês, tá? Mas ela é chamada de Ultramaratona de Badwater, basicamente uma corrida realizada no deserto de Mojave. E é claro, é muito comum os competidores desistirem ao longo do percurso, com uma forte sensação de mal-estar, náusea e tontura devido à altíssima temperatura do ambiente. Você toparia fazer uma corrida de 42 km com a temperatura mais de 50 graus? Comenta aí! Bom, e agora para você refrescar um pouco da sensação térmica do Vale da Morte, que tal passar uns dias hospedados em Oymyakon, lá na Rússia? Essa localidade leva com muito orgulho o título da cidade mais gelada do mundo. E cá entre nós, dá pra entender a razão, já que eles estão ali do ladinho da Sibéria. Olha só, em 1926, eles registraram a impressionante temperatura de 71,2 graus negativo. E no centro da cidade tem até uma placa comemorativa com esse mar. E devido às baixas temperaturas, que costumam marcar ali a faixa de 50 graus negativos, não há água encanada na cidade, nem poço de gasolina. Afinal, como você já deve saber, nessa temperatura tudo acaba congelando. E por conta disso, a vida na cidade se torna muito mais complicada. Inclusive, eu acho que é por isso que eles acabam não recebendo muitos turistas, né? Localizada ao norte da Etiópia, essa cidade já registrou a temperatura de 46,4 graus Celsius, mas ela sempre mantém ali uma média de 41 graus durante o verão. Por conta dessa temperatura nada amena, somada com a umidade relativa do ar que costuma atingir níveis de 60%, Dallon não possui nenhuma população residente, pois é um lugar completamente inóspito à vida humana, sendo uma cidade fantasma. Além de estar localizada em uma faixa desértica do planeta, a cidade ainda possui um vulcão em suas proximidades, batizado de Vulcão de Dallon. É ou não é um dos lugares mais acolhedores do mundo? Esse território, localizado ao norte do Canadá, possui 8 municípios e vários recordes de mínimas temperaturas do planeta Terra. Cercado de montanhas, Yukon enfrenta verões muito curtos e invernos muito longos, onde já registrou temperaturas de até 60 graus negativo, mas isso foi lá para as décadas de 1940, tá? O incrível recorde, ele fica para a cidade de Snag, que registrou 63 graus negativos em 1947, e apesar de não ser habitada por não oferecer nenhum conforto, Snag costuma receber alguns turistas bem corajosos no inverno, para aproveitar o frio congelante que a cidade proporciona. Kabylie é uma cidade ao sul da Tunísia, localizada lá no deserto do Saara, ou seja, você já deve imaginar o porquê tá nessa lista. A cidade já registrou 55 graus e é conhecida como a mais quente de todo o continente africano. Apesar desse calorão, o município possui cerca de 18 mil habitantes, e olha que eles já estão muito acostumados com a temperatura que faz lá. Tanto que acabou virando um hábito cultural, passar de geração a geração as técnicas de sobrevivência em temperaturas tão elevadas. E aí, que tal levar a família lá para pegar uma dica de como sobreviver ao próximo verão?
Nossos hermanos argentinos detêm o título de menor temperatura registrada no nosso continente, a América do Sul. A cidade de Sarmiento, lá na província de Chubut, desculpa o meu espanhol enferrujado, tá? A província chegou a marcar incríveis 32 graus negativos no começo do século passado. Localizada na Patagônia, Argentina, Sarmiento costuma registrar temperaturas próximas ao 0 grau durante o inverno. Possui mais de 100 mil habitantes e costuma receber muitos turistas no inverno que buscam curtir aquele frio patagônico. Apesar de ser conhecida pelo seu clima tropical e temperaturas amenas, a Nova Zelândia entra nessa lista com o recorde de clima frio. A cidade de Ranfurly já registrou a marca de 25,6 graus negativos, mas isso foi um inverno muito longo e atípico, lá no ano de 1903. Usualmente, Ranfurly costuma marcar 30 graus Celsius durante o verão e enfrenta uma média de 5 graus negativos durante o inverno. Localizado entre as fronteiras do Afeganistão e do Paquistão, o deserto de Lutt é um dos lugares mais inóspitos do planeta. Devido às suas temperaturas elevadas e baixa umidade, o espaço é árido demais para habitar a vida humana. Mas apesar disso, é possível encontrar muitos animais, insetos, répteis e até pequenos mamíferos. Não há nenhuma vegetação ao longo dos 52 mil quilômetros de extensão do deserto. E os animais que ali vivem se alimentam de pássaros mortos, aves migratórias que sobrevoam o espaço selvagem e se perdem de sua revoada. O deserto de Lutt já registrou a impressionante temperatura de 70 graus, e como não tem nenhum cientista ou pesquisador no deserto, só os satélites registraram essa marca absurda. A geografia da região é o que faz com que o calor seja tão intenso e se repita com tanta frequência, pois Lutt é composto de rochas vulcânicas e cercado de dunas e ventos fortes. O continente menos habitado no nosso planeta é um local com muitos espaços inóbitos para a vida humana. Você sabe, né? Inóspito é que não dá pra gente viver. A maioria da população que habita a Antártida é provisória, composta por cientistas e militares que moram no continente temporariamente, somente para estudar o local. Afinal, o ambiente é gelado demais. A temperatura mais baixa já registrada lá é de 89,9 graus negativos no interior do continente, e a média fica entre 40 graus negativo. E na costa costuma ser um pouquinho mais quente para a Antártida, que é 10 graus negativos. Por ser conhecido como o continente mais gelado do mundo, a Antártida também recebe muitos turistas interessados em curtir um friozinho, mas a viagem para lá costuma custar bem caro. Afinal, você vai conhecer o ponto mais gelado da Terra. Mas me fala uma coisa, e aqui no Brasil, você já sabe onde fica a cidade mais quente e o município mais gelado do país? Essa daqui vai receber um coração em todo mundo que acertar nos comentários. Corumbá, Mato Grosso do Sul. A cidade brasileira com a maior temperatura já registrada é Corumbá, localizada lá no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Em pleno inverno brasileiro, Corumbá registrou incríveis 43,9 graus em setembro de 2021, com uma sensação térmica que ultrapassava os 44 graus. Essa temperatura elevada fora do verão se deve às queimadas e desmatamento do Pantanal, bioma brasileiro que fica na região de Corumbá. A cidade, inclusive, é conhecida como capital do Pantanal, justamente por receber muitos turistas que desejam conhecer esse ecossistema e as belezas naturais que só o Pantanal oferece. A pequena cidade de Urupema, no interior do estado de Santa Catarina, é considerada a cidade mais gelada do Brasil, por registrar a menor temperatura absoluta do nosso país. O recorde é de 10 graus negativos, e a média fica entre 0 e 5 graus negativos, que inclusive inclui muita neve e nevoeiro durante o inverno catarinense. Por ser uma cidade serrana, localizada a mais de 1000 metros de altitude acima do nível do mar, o frio ali é muito intenso, o que acaba congelando uma pequena cachoeira localizada lá no centro da cidade, criando um ponto turístico chamado Cascata que Congela, atraindo muitos visitantes nos dias mais frios do ano para assistir a queda d'água totalmente congelada. E além de Urupema, a cidade de São José dos Ausentes, lá no estado do Rio Grande do Sul, ela segue batalhando pelo título da cidade mais gelada do Brasil, com um registro não oficial de 11 graus negativos no ano de 1989. E como esse registro não é oficial, não possui credibilidade, então o título de lugar mais frio do país fica com a cidade catarinense mesmo.
E hoje você conheceu os lugares com as temperaturas mais extremas do mundo. Se inscreva no nosso canal para acompanhar mais curiosidades viciantes. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que reclamam do frio e do calor que fazem na cidade que eles moram. Eu tenho certeza que eles vão pelo menos reclamar um pouquinho menos. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações do canal. Até a próxima!